começo do ano, a gente volta para Uberlândia, num processo já comunitário, porque nós alugamos uma casa onde a gente mora, né? Nessa casa, né, além de morar, de ser o nosso escritório, de ser o nosso local de ensaio, também foi onde iniciou as atividades da Escola Livre do Grupo Pontapé, né? E aí, quando a gente volta para Uberlândia, nós vamos atrás de algumas atividades. Eu vou dar um panorama aí do que aconteceu entre 97 e 2006, para a gente chegar em alguns exemplos de como a gente colocou praticamente, né, essas ideias, para compartilhar com vocês. E quando a gente chega em Uberlândia, uma das primeiras coisas que a gente faz é buscar parcerias locais, né? A gente volta para Uberlândia e nós entramos em contato com a Universidade Federal de Uberlândia, que em 1994, quando o grupo estava começando, o curso de artes cênicas na cidade também estava começando. E aí a gente volta em 97, procura a coordenadora do curso, que é a professora Irlei Machado, que tem uma importância sumária no nosso desenvolvimento do grupo, porque a Irlei trouxe para a gente vários ensinamentos, várias possibilidades, várias oportunidades. A gente teve um crescimento realmente muito significativo com o nosso encontro com a Irlei. A gente começa a entender sobre as propostas de projetos de lei de incentivo, o que são esses projetos, como que a gente pode, né, viabilizar esses projetos dentro do grupo, e não só projetos de lei, mas projetos de estar presente na nossa cidade. Porque lá em São Paulo a gente entendeu uma coisa, que era, nós viemos para São Paulo para a gente aprender, para a gente fazer teatro. Só que o nosso anseio inicial era o desenvolvimento da nossa cidade, onde nós estamos, né? O anseio inicial era ampliar as possibilidades de desenvolvimento cultural da nossa cidade. E não só ir buscar, que também é muito válido, mas não só ir buscar em São Paulo informações e desenvolvimento e experiências, mas poder também trazer para a nossa cidade, para o nosso público, de um modo geral, essas experiências, né? A gente entende também essa proposta da transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade é o lugar onde que o grupo começou a entender que o que a gente fazia era o que hoje a gente chama de teatro aplicado, que ele traz uma proposta do teatro conectado com a comunidade, conectado com a educação. O teatro também como ferramenta, né, como meio, como está na nossa missão, promover o desenvolvimento humano por meio do teatro, né? Então, a gente começou a entender que era preciso para nós aprender sobre diversos assuntos, porque nas empresas onde a gente estava desenvolvendo o nosso trabalho, que estava garantindo a nossa sustentabilidade, a nossa sobrevivência, e com isso nos permitindo a dar andamento no nosso projeto de desenvolvimento cultural nosso e da nossa cidade, ter um espaço cultural, a gente precisava investir em aprendizados que nos levassem a caminhar, né, ter um fluxo dentro dessas propostas. E aí, por isso que a gente foi atrás de aprender sobre meio ambiente, segurança no trabalho, qualidade de vida e, de um modo geral, aí, vindo até aí o ano de 2020, vários outros temas, inclusive estes que vocês vão acompanhar nas 3 oficinas que fazem parte aqui dessa jornada, né? Eu estou falando aí da economia da cultura, eu estou falando de planejamento e desenvolvimento estratégico, eu estou falando de direitos culturais, eu estou falando de desenvolvimento humano, da área de coaching, entre outros processos. Bom, a gente foi também atrás de patrocínios, né? Nós buscamos patrocínios voltados, conectados com esses projetos, de qualificação. A gente recebeu prêmios durante esse período. Nós participamos de feiras. As feiras e congressos eram o que a gente chamava de o nosso ambiente de plantio em relação a essa proposta do teatro aplicado. Porque como que se deu essa proposta do teatro aplicado? Nós vendíamos para empresas apresentações para os eventos que a empresa fazia. Eventos na área de segurança, eventos na área da qualidade, eventos na área da saúde. E a gente transformava esses assuntos institucionais, e transforma até hoje esses assuntos institucionais, em apresentações de peças
em apresentações de intervenções, em show. A gente fez muitas parcerias com músicos que também estiveram trabalhando com o Grupo Pontapé nessa atividade, nesse tipo de atividade. E aí, as feiras e congressos eram lugares onde a gente ia levar para as pessoas, né? A gente tinha uma banquinha mesmo de feira, um stand de feira, onde o grupo foi aos poucos se tornando conhecido por esse trabalho. Esse trabalho foi uma possibilidade também de abrir portas para nós, no sentido de as empresas que nos contratavam, elas também foram se tornando aos poucos potenciais patrocinadores para os projetos culturais que o grupo já começou a desenvolver, né? Nesse período aí, e também além dele, até hoje, o Grupo Pontapé, dos 26 estados brasileiros, o Grupo Pontapé já esteve em 18 dos 26 estados brasileiros e também no Distrito Federal. E aí, eu chego nessa ideia que a gente começou a desenvolver, que a gente chama de teatro aplicado e teatro artístico. Qual que é a diferença, né? Vamos dizer assim. Bom, a igualdade é que tudo é teatro. O Grupo Pontapé, né, o nosso produto em relação ao teatro é o mesmo. A gente tem os mesmos critérios de trabalhos teatrais, culturais, artísticos, para o que a gente desenvolve. A diferença é que dentro do projeto Teatro Aplicado, a gente aos poucos, né, inicialmente, nós recebíamos da empresa uma solicitação, recebíamos da empresa uma encomenda, vamos dizer assim, e a gente transformava aquela encomenda, aquele assunto, né, aquele assunto institucional, numa apresentação. Para isso, a gente já trabalhou dentro de empresas, já participou de treinamentos dentro de empresas, já fez várias coisas para nos inserir no ambiente, né, como uma pesquisa de campo de um trabalho artístico que a gente faz. A gente fez essa pesquisa num lugar mais que a gente considerou temático e que também nos trazia informações, imagens, situações do ambiente organizacional e que esse ambiente acabava virando instrumento de criação de cena para as peças do teatro aplicado. E o teatro artístico, qual que é a diferença do teatro artístico? A diferença é que no teatro artístico, nós mesmos geramos, né, até hoje, as nossas próprias intenções de manifestação, de expressão, né, daquilo que a gente quer falar, né? E isso possibilitou para nós uma troca interna, que a gente chama de uma troca de desenvolvimento do corpo artístico do Grupo Pontapé. Por quê? O teatro aplicado nos colocou em situações inúmeras, onde o ator, né, para fazer um desenvolvimento dentro desse trabalho, ele realmente precisa ter uma disposição de um trabalho de improvisação, como vamos dizer assim, uma fé cênica, né? Porque muitas das vezes a gente não tem o aparato todo que a gente tem numa sala de teatro, né? Numa sala de espetáculo. O que eu estou chamando de aparato todo é o público sentado, iluminação, um palco. Muitas vezes, dentro da proposta nas empresas, a gente fazia as atividades no meio das pessoas, né? No lugar onde era possível. E ainda assim, a gente teve a possibilidade, a oportunidade de ouvir muitas vezes o seguinte comentário do público: nossa, eu não sabia que teatro era tão bom assim. Se eu soubesse, eu já tinha ido assistir o teatro. Então, quando a gente chegou na nossa missão, no nosso entendimento que a missão do Grupo Pontapé é promover o desenvolvimento humano por meio do teatro, ao receber esses retornos do público, a gente começou a perceber que a gente estava cumprindo a nossa missão, né? Que o teatro, para nós, é realmente o nosso veículo, né, de conexão. E também de aprendizado, porque, por exemplo, nisso que está escrito aí na tela, que vocês já perceberam, a gente está falando sobre uma situação específica. Por exemplo, nós tivemos um encontro com o professor Fernando Limoeiro, eu fiz em 2000 com ele uma oficina de esquetes para campanhas educativas no Festival de Inverno da UFMG, que aconteceu em Diamantina. O meu interesse naquele momento realmente era, uma vez que eu estava e estou
né, no grupo, coordenando esse processo da criação, era desenvolver, né, o meu olhar sobre a dramaturgia para o desenvolvimento de textos dentro do grupo. E aí, então, eu estive em Diamantina fazendo essa oficina com o Fernando Limoeiro. E fiquei apaixonada por ele, né? Porque o Fernando Limoeiro realmente é uma pessoa incrível. Pouco tempo depois, nessa mesma época, a Kátia Bisonotto e eu fazíamos parte da diretoria da Associação de Teatro em Berlândia. Nós estivemos 10 anos aí, né, na diretoria da associação, também nesse lugar de pensar o desenvolvimento local como importante para nós. Mas nessa época, então, um pouco depois, a Kátia Bisonotto esteve em Belo Horizonte para receber do SATED uma menção honrosa para a Associação de Teatro e conheceu o Fernando Limoeiro, que também estava lá recebendo essa menção honrosa, né? E isso nos conectou, né? E a conexão com o Fernando Limoeiro, que inicialmente veio através de um interesse de desenvolvimento para o teatro aplicado, acabou nos levando a criar 3 espetáculos com o Fernando. A gente criou o espetáculo Balaio Popular, que é um espetáculo de teatro de rua, que é uma linguagem que ele domina muito, que nós fizemos uma pesquisa dentro da área da cultura popular mineira e da região sudeste, e criamos um roteiro, e esse roteiro foi então dirigido, né, com a criação dos atores participantes do grupo, dirigido pelo Fernando Limoeiro. Dessa proposta, nos veio uma próxima proposta, que foi de fazer balaio popular, cordel e mamulengo. Ou seja, a gente saiu do nosso ambiente Minas Gerais e foi conhecer o ambiente do Limoeiro, que é o ambiente nordestino, né? Então ele levou a gente para algumas manifestações aí da cultura popular de Pernambuco e a gente entrou em contato com o cordel e com o mamulengo. Isso desenvolveu o trabalho, o nosso trabalho enquanto atores, né? Porque a gente começou então a ser atores manipuladores de bonecos. Além da primeira desenvolvimento que foi o teatro de rua, a gente passou então nesse teatro, nesse balaio popular cordel e mamulengo, a trabalhar o desenvolvimento do mamulengo, a criar a partir do entendimento da manipulação do mamulengo. E além disso, eu e o Fernando criamos uma cena para o mamulengo, né? Então, assim, esse imbricamento aí, né, de que uma coisa nos conecta à outra, nos levou a desenvolver uma forma de conhecimento e também de conexão entre o que a gente chama de teatro aplicado e teatro artístico. E ainda para finalizar, né, o nosso encontro, ou melhor, esse período do encontro com o Fernando Limoeiro, nós fizemos o espetáculo Estranhas Galinhas, que foi um espetáculo escrito pelo Limoeiro e que ele teve uma direção coletiva do grupo com o Limoeiro, e esse espetáculo foi um espetáculo que foi convidado para participar da Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo em São Paulo em 2011 e nos levou também, acabou nos levando para Lima para o aniversário de 40 anos do grupo Quatro Tablas em Lima. Nessas conexões que foram aí abrindo portas para o trabalho do grupo. Então agora eu vou contar para vocês um pouco da nossa experiência de como a gente tem relacionado com as empresas, os patrocinadores, né? Como é que é em relação à aplicação prática do nosso trabalho, promover o desenvolvimento humano por meio de teatro, e alguns caminhos. Eu vou fazer um primeiro recorte aí, lá no ano de 2006, 2007, porque esse é um marco para nós, né, do nosso trabalho. Por quê? Em 2006, o Grupo Pontapé já tinha recebido o prêmio Miriam Muniz para a montagem de um espetáculo chamado Beijo na Terra. A gente já tinha recebido também para o espaço da Escola Livre o prêmio Sena Minas, que nos possibilitou ter equipamentos de iluminação, principalmente, para o espaço, né? E isso através de projetos de leis de incentivo. E esse projeto da Estiva Cultural foi o primeiro projeto que nós fechamos com uma empresa
que ficamos 6 meses com atividades na cidade daquela empresa, né? Porque a gente começou também, dentro dos nossos projetos, a criar o que a gente chamou de uma moeda de troca. Ou seja, aí como nós temos uma expertise dentro do trabalho do que hoje a gente chama de teatro aplicado, que já foi chamado de teatro empresa, teatro institucional, mas que é essa vertente, né, que nos possibilita criar espetáculos a partir de temas institucionais, isso também sempre foi uma porta aberta no nosso contato com várias empresas. Então, muitos patrocinadores, a gente teve a possibilidade de oferecer uma moeda de troca. Ou seja, quando o patrocinador fazia um patrocínio para o nosso projeto, e o nosso projeto era apresentar em Uberlândia, fazer oficinas de teatro no espaço da Escola Livre, viajar por cidades de Minas Gerais, criar montagem de espetáculo, né? Independente de qual fosse essa proposta do projeto cultural, a gente oferecia para o nosso patrocinador uma moeda de troca que era uma apresentação dentro de um evento institucional. Nesse caso do projeto Estiva Cultural, aconteceu uma coisa muito significativa para nós naquele momento, porque a usina São José da Estiva, na cidade de Novo Horizonte, no interior de São Paulo, ela tinha passado por um processo de mudança de capital e por um processo de que ela tinha um interesse, um desejo de aproximação maior da comunidade daquela cidade. Então, o que eles pensaram? A gente vai patrocinar esse projeto de vocês porque a gente quer gerar um ambiente cultural aqui na nossa cidade de Novo Horizonte, né? Então, o que a gente fez? A gente criou, naquela época, a Balaio do Cerrado, que é a produtora do Rubem, que é o nosso produtor do Grupo Pontapé, criou toda a proposta visual, todo o marketing, né, desse projeto, e a gente, Grupo Pontapé, e também os nossos parceiros artísticos, porque o Grupo Pontapé tem uma característica muito interessante de também convidar vários parceiros para o seu projeto, para os seus projetos, né? Então, a gente criou essa proposta aí de fomentar um ambiente cultural na cidade de Novo Horizonte, em São Paulo, né, no interior de São Paulo. E esse ambiente, ele partiu do seguinte tema: projeto Estiva Cultural, gerando energia para um novo horizonte de cultura. É uma empresa do setor sucroalcooleiro e que eles, né, trabalham com geração de energia. E a gente criou essa proposta, gerando energia para um novo horizonte de cultura. Então, de julho a dezembro daquele mês, daquele ano de 2007, a gente teve a possibilidade de fazer oficina de iniciação teatral apresentado para aberto para toda a cidade, o espetáculo Balaio Popular Cordel e Mamulengo, a gente fez oficina de vídeo, a gente fez workshop de técnicas teatrais, que aí a gente chamou para um trabalho mais para adultos. A gente apresentou o espetáculo Gaia, de um ator daqui de Uberlândia, Luiz Humberto. A gente apresentou também o espetáculo Manual de Mim, de um outro ator, que naquele momento era integrante do grupo, que é o Fernando Prado. A gente fez uma oficina de montagem com os jovens, né, com as crianças e jovens daquela cidade, e o que tinha a ver com essa coisa do Alto de Natal. E a gente foi muito interessante porque essa oficina de montagem, ela mobilizou a cidade de uma forma muito interessante. Porque no dia da apresentação da oficina de montagem, a gente tinha uma proposta de colocar aquela palha da cana na frente da igreja, e que era o lugar, a praça, né, da cidade, que tinha uma rua fechada na frente da igreja, e a gente tinha a possibilidade, a proposta de fazer isso. E justamente nesse dia, a gente não sabia, era o casamento da filha do prefeito naquela igreja. E foi muito interessante, porque os participantes todos, né, os pais das crianças, os funcionários da empresa, todo mundo que participou e estava integrado aí com o projeto Estiva Cultural, esteve presente tanto na montagem quanto na desmontagem de todo o aparato que a gente fez, que foi de manhã, essa apresentação, para que a gente pudesse, né, ter o espaço garantido para a nossa apresentação cultural e que a comunidade tivesse a continuidade aí das suas atividades sem
né, sem maiores problemas. Foi muito interessante porque nós estivemos de julho a dezembro nessa cidade, fizemos um projeto muito bacana, e o que a gente, né, considera de mais valoroso desse projeto foi não só a possibilidade de que a própria empresa e nós tivemos a oportunidade de compartilhar, além, né, das atividades culturais que nós fizemos na cidade, além desse movimento que movimentou crianças, jovens e adultos, a gente também teve a possibilidade de compartilhar dentro do Congresso de Recursos Humanos de 2008 essa proposta, né, chamada Cultura de Valor, Inspirar, Engajar e Superar, essa proposta de engajamento da comunidade de Novo Horizonte dentro da atividade cultural. E o mais interessante, que depois de um tempo eu acabei pesquisando um pouco sobre a continuidade do trabalho lá em Novo Horizonte e descobri que a empresa, a São José da Estiva, estava patrocinando um espaço cultural na cidade. Ou seja, a comunidade, depois desse movimento que foi proporcionado por esse projeto, a comunidade se movimentou. A comunidade entendeu que estava interessada em um processo cultural e se mobilizou e acabou conseguindo também